I need a way, oh Lord. I need a way, oh Lord. Boa noite, todo mundo. Bem-vindos à Igreja de Cristo Cajuru. É um grande prazer recebê-los conosco. Temos um evento bastante especial para nós e, claro, não só para nós, né, mas para os nossos visitantes também. Welcome, everybody. Thank you for coming here. Vamos falar sobre as grandezas de Deus. Não tem nada melhor do que isso para nós falarmos, né? Então, a importância desse assunto é de suma importância. Nós todos sabemos que, como Deus é grande, na verdade nós não sabemos, né? Deus é tão grande que nossa capacidade não chega até lá para alcançar a grandeza de Deus. Todos nós precisamos conhecer um pouco mais a Deus, porque afinal de contas fomos formados à sua imagem e semelhança, mas provavelmente a maioria de nós, provavelmente só não as crianças, né, já nos distanciamos disso. Então precisamos voltar para ser a imagem e semelhança de Deus. Para falar sobre este assunto, nós temos uma pessoa que conhece muito a palavra de Deus. Nós convidamos essa pessoa é uma pessoa muito... além de conhecedor da palavra, é uma pessoa muito bonita, mas ele não pôde vir. Então nós convidamos o Enio mesmo. Então o assunto é realmente de fato de suma importância e nós vamos ouvir agora o Enio e consequentemente ele vai também introduzir ou apresentar o coral para a gente. Enio. Fazer uma oração. Vamos ter uma oração juntos? Santo Deus e Todo-Poderoso Pai, nós agradecemos ao Senhor e engrandecemos o Teu nome. Sabemos que o Senhor é grande, mas nem sabemos quanto. E conhecemos o Senhor melhor ainda por Seu Filho Jesus Cristo. E é através dele que nós nos dirigimos ao Senhor, nos apresentamos aqui e colocamos, Senhor, a Tua palavra nas palavras do nosso irmão Enio. Que o Senhor possa dirigi-lo, possa tocar os nossos corações e assim que nós possamos nos aproximar um pouco mais do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor e te louvamos em nome de Jesus. Amém. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Eu estava me animando aí com a introdução. Falei, nossa, que carinho, mas aí já passou. Então, é um prazer estar aqui com vocês. A gente estava comentando aí com vários. É bom rever muitos de vocês que eu já conheço. A última vez que eu morei aqui faz 5 anos, o tempo está passando, mas eu queria dizer, eu e a minha família, a Rebeca, que não pôde estar aqui porque os nossos filhos ainda estão em aula, na verdade, mesmo que os universitários já terminaram e agora estão de férias, os nossos filhos ainda não, mas toda vez que eu lembro de Curitiba, estava inclusive comentando, chegamos aqui segunda-feira, e aí terça a gente andou um pouco, levei eles para passear, conhecer o centro, e tendo várias memórias, inclusive estava lá no outro prédio, vendo foto dos irmãos e relembrando dos relacionamentos, e toda vez que eu penso em Curitiba, sempre lembro de estar em casa, lembro de sentimentos de carinho por vocês, e é um prazer revê-los, e mesmo a gente estando à distância, não considero um capítulo fechado da minha vida, mas sim algo que continua, e estou sempre orando e pensando em vocês, e inclusive, tendo agora a oportunidade de estar trabalhando lá, lecionando na universidade, me dá a chance de vir, na esperança de todo ano, vir revê-los, trazer um grupo. Então é um grande prazer estar aqui. Já fomos para Campinas, passamos uma semana lá, aí passamos uma semana em Bauru, e agora estamos passando uma semana aqui, e esse já é o fim da nossa viagem, mas é um grande prazer e com muito carinho que eu estou aqui com vocês e agradeço a oportunidade da gente conversar um pouco sobre as grandezas de Deus. Quando a gente pensa em grandezas, quando pensamos em coisas que fazem a diferença, quando pensamos em coisas notáveis na nossa vida, talvez venha à mente vários assuntos, talvez venha à mente boas memórias, talvez venha à mente quando o seu time ganhou o campeonato, talvez venha à mente coisas como boa saúde,
como finanças, coisas que a gente olha na esperança de ter um sentido à nossa vida, agregar algo positivo. E aí tem as coisas que estão prometendo isto, prometendo agregar sentido à nossa vida. Você já ouviu promessas de políticos? Prometem só coisas maravilhosas. Você já teve algum político que disse: olha, estou tentando ganhar a campanha aqui porque na verdade preciso roubar um pouco, mas vou roubar pouco porque vou tentar. Não, eles têm 1000 promessas. Mas governo, aqui, Estados Unidos, em qualquer lugar, tem algo em comum. Fazem muitas promessas, mas quando é hora de vamos ver o que acontece, as promessas são vazias. Você já se decepcionou com familiares? Ou é só na minha família? Você já se machucou ou já ficou ressentido ou decepcionado, inclusive com amizades? Você já se decepcionou com o emprego? Finanças? Quando vem o pagamento e ele é tão miudinho, e aí parece que tem mais dia no mês do que tem dinheiro. Você já se decepcionou com a sua saúde? Olha, se a gente parar para fazer a lista, há uma lista imensa de coisas que esperamos grandes coisas delas, porém vem decepção, vem dificuldades. Então, se a gente vai correr atrás das coisas nesta vida que esperamos fazer uma diferença, no entanto, se a gente parar para pensar, tudo isso que a gente falou e talvez outros, tem as suas dificuldades, tem os seus limites. Como que fica a vida então? Tem bastante momento de tristeza, tem bastante coisa para nos deixar deprimidos. Uma lista de sofrimentos, uma lista de problemas, uma lista de decepções. Não é só aqui no Brasil não, é universal essa dificuldade. Mas quando Deus, no entanto, é diferenciado, quando pensamos em grandezas, precisamos pensar em Deus, porque se a gente colocar qualquer outra dessas coisas debaixo do termo grandezas, na verdade é quase que ofende a definição da palavra. Grandezas que não são grandes, muitas partes das vezes, não são grandezas. Então, devemos correr atrás do quê? Só que essa dificuldade, essa contemplação não é de hoje. Paulo estava escrevendo uma carta aos Colossenses, uma igreja de pessoas que tinham recentemente reconhecido que entre as muitas promessas pela vida, Deus é diferenciado, que Cristo é diferenciado, e tinham então aceitado isto. Olha, não conheço todos aqui, conheço muitos, mas você estando aqui me dá a entender, e acho que seria a justa afirmação, que você tem interesse em Deus. Você tem algum interesse em coisas espirituais, que você está buscando algo que realmente faz a diferença. Até dizer que você segue Jesus. E os irmãos, a igreja que Paulo escreve aos Colossenses, tinham aceito Jesus, tinham reconhecido as falhas ao seu redor, estavam então colocando a sua fé em algo grande. Tá, mas se parasse por aí, seria uma conversa, na verdade, bem curta. Talvez eu teria que convencer muito poucos de vocês de que Jesus é onde você precisa estar. Mas a dificuldade que eles estavam tendo não era nem aceitar este princípio, era: e agora então, como fica?
E você lendo a carta aqui, tinha várias filosofias, várias ideias, várias mensagens, várias vozes que estavam vindo a esta igreja. E basicamente o que todas essas vozes e todas essas mensagens, filosofias tinham em mente é o seguinte: o que tinham em comum é o seguinte: não estavam denunciando Jesus, estavam dizendo, que bom que você segue Jesus, no entanto você também precisa fazer, e somava algo a mais, você também precisa seguir a lei de Moisés, você precisa também louvar anjos, você precisa também aceitar essa filosofia aqui de autoajuda, você precisa também correr atrás de finanças. Aí a gente pode somar o que quiser. Você precisa também ter prazer, você precisa também ter, e faz a lista. Em outras palavras, o que eles estavam dizendo, as grandezas de Deus não são grandes o suficiente. Então o que você vai somar a Jesus? Como eu disse, é raro eu encontrar pessoas, principalmente aqui no Brasil, que tem que convencer de que Jesus é alguém importante, ou se tem que convencer a uma distância curta a se cobrir. Mas se a maioria dos brasileiros acreditam em Deus e põem algo especial na pessoa Jesus, então por que não está tudo maravilhosamente bem? Porque eu acho que a gente sofre muitas vezes do mesmo problema. Vamos chegar lá. Em capítulo 1 de Colossenses, Paulo quer falar umas coisas boas. Primeiro, em capítulo 1, versículo 9, ele diz lá: por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. O que eu quero cobrir aqui, vou voltar para esse ponto, é que Paulo está dizendo: irmãos, ficamos felizes em saber que vocês estão reconheceram a grandeza de Deus, cansaram de ficar ouvindo as mentiras por aí, as 1000 promessas. Pensa em político, mas aí pensa nisso em termos de quase qualquer outro assunto. Faz promessa, você vota, acredita, segue, falha. Que vocês reconheceram isso e agora estão se apegando a algo a mais, realmente grande. Que ótimo. Só que a nossa oração agora é para que você continue nisto. Segura essa ideia aí. E aí no versículo 13 ele vai relembrá-los do que Jesus fez por eles. Pois Ele, Deus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Quando perguntam para mim o que você faz, em outras palavras, qual que é seu emprego, olha, dá para responder de um monte de jeito: missionário, pregador, evangelista, ministro, agora professor. Isso aí para mim não faz diferença nenhuma. O que eu penso, o que eu acho que Deus está nos chamando é para ser as pessoas que vão às trevas, que vão nos lugares mais escuros onde cada pessoa se encontra na sua tragédia. Sabe o que eu estou dizendo? Sabe, naqueles momentos de escuridão, não literal, mas onde você está lá estressado, angustiado, nervoso, baixa autoestima, problemas no casamento, problemas em relacionamentos. Faz a lista das tragédias. Naqueles momentos de escuridão, Deus nos resgatou. E se você já esteve lá, e se você viveu mais que 10 minutos, já deve ter tido alguma escuridão. Estar lá é algo angustiante. Eu lembro quando era criança, e meus filhos ainda têm essa dificuldade, de quando a escuridão se apaga a luz, aí começa o desespero. Você começa a ver monstros debaixo da cama, e sombra, é coisa assustadora.
Parece que é na escuridão que coisas ruins se escondem. Tem pessoa caminhando pelo dia a dia da vida aí, com claridade lá fora por causa do sol, mas cobertos de escuridão. E Deus, através de Jesus, nos tira disto. Como? Parece interessante. Redenção, perdão. Olha, se você já se encontrou numa situação que você sabia que você estava precisando de perdão e foi perdoado, você sabe como que é como tirar um peso. E uma das grandes escuridões que a gente se encontra é o reconhecimento que todos precisamos de perdão por muitas das coisas estúpidas que já fizemos, ou estamos fazendo, ou estamos pensando e contemplando em fazer. Mas Deus veio tirar a gente dessa bagunça. Parece interessante. Vamos lá, capítulo 2, versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo, eles já tinham aceito Jesus, o Senhor, continuem a viver neles, enraizados, edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Quem é resgatado de algo, sente grande gratidão. Uma vez eu tive o privilégio de resgatar uma pessoa de uma casa em chamas. O cara não me parava de me abraçar, e gratidão, e a família, porque quando você é resgatado de algo que você sabe que é vida e morte, não tem como não ter gratidão. Então ele fala, lembra do que Deus fez por você e viva então uma vida de gratidão. Fique firmes no que Jesus te tirou e pôs em algo bom, viva então ali. Não vai brincar com a escuridão de novo. Mas o ponto que eu quero chegar, versículo 8. Tenham então cuidado para que ninguém os escravize. Lembra que você foi resgatado, estava escravo da escuridão, foi resgatado, está livre agora, perdoado, não tem dívida nenhuma, em termos espirituais. Não deixe que alguém o escravize. Como? Com filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Tem vozes que estão tentando levar você de volta. Como? Você está seguindo Jesus? Que loucura, para com isso, vamos seguir o Satanás então. Isso nunca funcionaria. Para vocês que são solteiros, meninas, são solteiras, e você está lá esperando aquele rapaz, você sabe qual que eu estou falando, né? Aquele rapaz, para ligar para você, te convidar para sair. Imagina se você está lá na escola, vamos dizer assim, caminhando, e lá vem aquele rapaz. Você sabe, o coração começa a bater, começa a mão a ficar meio suada, e você fica lá, não sabe o que fazer, sorri demais, sorri um pouco, mexe o cabelo, aquele estresse todo. E aí o rapaz está chegando, e você olha meio para ele, olha para o chão, meio que continua, e ele para e fala, oi? Aí você pensa que o mundo está para acabar, né? Aí você, oi? E aí ele começa a conversar com você, e você pensa, nossa, vai ser agora, a gente vai sair, vai ser um lindo relacionamento. Aí você já está imaginando como as flores, o vestido, como vai ser, aquela coisa toda. E aí ele fala assim, você sabe que eu achei você bonita, e eu gostaria de sair com você, porque na verdade eu sou um psicopata, e estou procurando mais uma para matar. E aí eu gosto de picar em pedacinho, pequenininho, e pôr numa caixa, e eu tenho lá um armário que eu ponho, tenho uma caixa de vários, vou pôr você bem aqui assim, ó. Ui. Ele falou, não, você correria como se tivesse o capeta ali, mas não é assim que as vozes vêm, as enganosas. O que eles estavam dizendo é, não, Jesus, que excelente, mas que tal fazer também um pouquinho disso aqui? Que tal você também decidir como que é um bom casamento? Que tal você também fazer finanças do jeito que você acha? Tá, Deus tem umas ideias lá, mas segue você, faz do jeito que você quer. E relacionamentos, Deus tem uma... Não, tá, mas decide você também. Você vai se escravizando a algo que você foi libertado.
está aqui porque Cristo é o suficiente. Pois, versículo 9, capítulo 2. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que Deus quer que você tenha, tudo que Deus preparou para você, tudo de bom que você precisa está em Cristo. Tá, Jesus, obrigado, tá, é para eu amar minha esposa, tá, mas eu vou fazer um pouquinho do jeito que eu acho, porque eu vou melhorar o que você está sugerindo. Tudo que você precisa está em Cristo. Tudo que você precisa está em Cristo. Não tem como dizer isso melhor. Toda a plenitude. E aí ele continua: e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês então receberam a plenitude. É como você ter tudo e aí começar a querer não ter tudo. É como se você tivesse o melhor método de transporte, o melhor veículo que existe, com motorista, tudo maravilhoso já, e aí você quer de vez em quando dar uma voltinha de jegue. Cristo é o que precisamos. Cristo é a solução para o casamento. Cristo é a solução para as finanças. Cristo é a solução para a nossa auto e baixa estima. Cristo é a solução para a nossa ansiedade. Cristo, mas eu tenho Cristo lá, mas e aí, está meio difícil. É porque a gente está somando alguma coisa. Estamos tirando de Cristo para eu e você decidir alguma coisa. Mas a boa notícia é que se continuarmos mais Cristo e menos nós, eventualmente na eternidade, do outro lado da eternidade é só Cristo. Aí está resolvido. Até então, temos que ficar enraizados, continuando em fé, crescendo cada vez mais Cristo e menos você e eu. Está aí a dificuldade. Voltando lá no versículo 9, capítulo 1. Por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Como que eu vou continuar crescendo mais plenitude de Cristo em mim e menos eu? Ele fala lá, para crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus. Quanto mais você sabe do que Deus espera no seu casamento, menos você tem que opinar no seu casamento. Menos eu e você tem que decidir o que é ser um bom marido. Que quanto mais eu sei, menos ignorância tenho. Faz sentido? Finanças, quanto mais você sabe o que Deus tem a dizer sobre finanças, menos eu e você tem que, vamos lá ver o que acontece. O problema é que a gente, sim, acho que Deus quer que eu seja honesto e para aí. E aí a gente faz finanças do jeito que quer. Mas não para aí. Na verdade, tem muito a dizer sobre finanças, tem muito a dizer sobre relacionamento, tem muito a dizer sobre quem somos. Inclusive, os assuntos que a gente vai continuar no centro lá é sobre finanças, relacionamentos, várias igrejas, várias dessas coisas nós vamos abordar em detalhes. Quero fazer um outro ponto aqui. Em Mateus capítulo 9, Mateus descreve Jesus como Emmanuel. Ele vai lá, fala sobre o nascimento de Jesus, e Jesus é para ser chamado de Emmanuel. Não é necessariamente um nome próprio, é um descritivo. Jesus é Deus conosco. O judeu estaria lembrando do seu passado, que uma vez escravos no Egito, Deus com eles, através de Moisés e outros simbolismos, Deus com eles livrou eles da escravidão, salvou eles da morte, que era a última praga, e tirou eles e transformou eles de escravos para uma nação. Deus conosco fez isso, tá? Agora, mais uma vez, Mateus fala, Deus está conosco. E Deus conosco, o que para mim primeiramente é brilhante, que Deus viria estar conosco. Aonde? Na nossa bagunça.
no nosso sofrimento, no nosso estresse, na nossa ansiedade, nossa depressão. Deus veio. Deus veio. Você já pensou, pô, político fala um monte de coisa lá, mas nem sabe minha situação, nem se preocupa com a minha situação, nem me conhece e está lá me representando. Deus veio, não para sentar lá no palácio lá e dar ordem para o povão. Deus veio entre nós, conosco. Olha lá, tem um versículo, capítulo 9, começando no versículo 35, que para mim mostra algo muito importante sobre Deus e o que Ele veio fazer. Um bom resumo: Jesus, ou Deus conosco, ia passando por todas as cidades e povoados, pregando, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Vamos parar um pouquinho aí. O conceito de boas novas não é só algo aqui, para eu e você intelectualizar, para eu e você entender de forma teórica. Deus veio conosco e se preocupou com o nosso bem-estar. Sim, doença, sofrimento, dor, Jesus chorou. Deus veio se preocupar com a nossa realidade. As boas notícias de que Deus veio não é só teórica. Falar, Deus te ama, tá bom, e você sofrendo aqui. Ele veio estar entre nós e mostrar isto, andar do lado, mostrar carinho às pessoas, chorar com aqueles que estavam sofrendo. E isso, o próximo versículo aqui para mim mostra algo muito importante. Ao ver as multidões, o povão estava seguindo, interessado, que está aqui um líder religioso que se interessa por mim, não só falando algo bonito, que se interessa por mim. E o povo então seguindo. Jesus olhou as multidões e teve compaixão delas. E está aqui o porquê. Estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Deus conosco conseguia olhar na multidão e ver algo que eu e você temos dificuldade em ver. O que está acontecendo. Não o que você está aqui, com aquela assim, fachada. Como o cérebro pensa mais do que a boca fala, quando eu estou dando aula lá para 90 estudantes universitários numa aula, outra lá 70, e eu estou falando e eles estão sentados assim, enquanto eu estou falando eu estou pensando, por que ela está com cara de triste que senta lá atrás? E a moça que nunca falta, por que ela não está aqui hoje? E ele lá que está sempre sorridente, será que tem motivo mesmo ou é fachada? Fico pensando o que está atrás da pessoa. E aí muitas vezes eu tenho o privilégio de descobrir. Ela não veio hoje porque ficou sabendo que a mãe e o pai estão se divorciando. O rapaz está sempre sorridente lá, uma semana depois tentou se matar. A moça que está sempre triste lá atrás é porque o namorado, mais usou ela e terminou com ela. Mas eu não preciso ficar adivinhando. Ou Jesus não precisava ficar adivinhando. Jesus sabia que eles eram aflitos e desamparados. Porque o que ele sabia, que eu e você tem dificuldade de entender, que sem Deus conosco, a pessoa é aflita e desamparada. Não precisa nem saber o que está acontecendo na sua vida. É aflito e desamparado. E Deus conosco veio para mostrar compaixão. Olha, eu não sei muito sobre animal, mas me dizem, os que sabem, que ovelha é animal meio burrinho. Que ovelha, se deixar por conta, cai do barranco, entra na água, sai lá com um monte de leão tentando comer. Tem que ter o pastor ali. Se não tiver pastor, não se dá bem. Que nem nós. Quando estamos por conta, Satanás vem.
escuridão nos cerca. Mas Deus veio para ter compaixão. Jesus veio trazendo a plenitude completa de Deus, as soluções para a nossa bagunça. Não um pouco de solução, a solução. E olha, esse próximo versículo aqui. Então Jesus disse aos seus discípulos, a multidão lá. Jesus disse aos seus discípulos, em outras palavras, os que estavam seguindo Ele, querendo ser como Jesus. Ele disse a eles, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que a colheita é grande? O que isso quer dizer? Que o número de aflitos e desamparados é grande. O que falta é pessoa para ir lá mostrar compaixão. Você quer me seguir? Você quer fazer parte dessa compaixão, desse Deus conosco? Está aqui. Peça então ao Senhor da colheita, em outras palavras, ao Senhor que se preocupa com o bem-estar do ser humano e que quer e veio mostrar compaixão, peça a este Deus enviar mais trabalhadores na bagunça da vida das pessoas. Sabe o que eu e você somos chamados a fazer? É mostrar compaixão, é simbolicamente estar Deus com as pessoas. Quando a pessoa está desamparada, a pessoa está chorando, a pessoa está deprimida, a pessoa está com problemas físicos, a pessoa está lá passando por dificuldades emocionais, problema no casamento, que Deus o ajude. Não, você é Deus os ajudando. Só que entrar na escuridão lá, vou te avisar, tem que ter coragem a entrar na vida de alguém que está deprimido, a entrar no meio de um relacionamento que está caindo aos pedaços, a entrar na vida e caminhar lado a lado alguém que está na escuridão. Mas Deus conosco veio fazer isto. As grandezas de Deus não é só teórica não, as grandezas de Deus é que Deus veio a essa nossa bagunça, essa nossa desgraça, para nos tirar da escuridão e inclusive nos encarregou de fazer o mesmo. Muitas vezes o que a gente faz do que isto agrega a tragédia das pessoas. A gente não está lá fazendo o trabalho de ajudar, a mostrar compaixão. A gente acaba sendo o que ajuda a trazer escuridão aos outros. Olha, muito disso a gente vai repetir, porque aqui eu estou resumindo o que nós vamos abranger em detalhes no centro. Deixa eu dar um exemplo. Para mim, uma das oportunidades que eu tenho tido, estando numa universidade, que é uma oportunidade, ao mesmo tempo é um fardo, não porque não quero carregá-lo, mas porque pesa no coração. É quando uma jovem está no meu escritório chorando por causa de algum rapaz que maltratou ela, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, que está criando nela ali cicatrizes que ela vai ter para o resto da vida. Ansiedade sobre a sua aparência, ansiedade sobre o seu valor, ansiedade sobre amor, sobre Deus, sobre tudo por causa de algum Zé Ruela que tratou ela mal. Precisamos ser as pessoas que vão melhorar a vida dos outros, que nas nossas interações, nos nossos relacionamentos, seja namoro, amizade, tratar pessoa desconhecida, parente, irmão, tem que fazer uma diferença que vai mostrar compaixão, que vai mostrar àquela pessoa, Deus está com você, e não criar sequelas, não adicionar
Uma das coisas que eu peço, uma das tarefas que eu peço aos alunos é para escrever, fazer lá 5, 6 páginas e escrever para mim, conta a sua história. O que você quiser. O que você quiser contar para mim, conte. Tem um ou outro lá que escreve por cima, meu nome é Zezinho, tenho um cachorro, 2 irmãos, tá, tudo bem. Mas a maioria é impressionante, ao mesmo tempo, olha, choro uma página assim, outra também. Das dificuldades, das cicatrizes, da escuridão que as pessoas carregam. E me dá uma angústia porque a colheita é grande, mas são poucos os trabalhadores. As grandezas de Deus. Deus veio à nossa bagunça. Deus veio à nossa bagunça trazer plenitude, que é através de Cristo. E então, estando nesta plenitude, Deus incumbiu eu e você de mostrar compaixão aos outros, compartilhando assim as boas novas. Será que o povo não está precisando de boas novas? Será que só sou eu e a meia dúzia que eu conheço está sofrendo? As boas novas. Então, as grandezas de Deus, é por aí que nós vamos. Se você está nos visitando e pensando, o que é esse negócio de igreja, o que é essa coisa de crente, tira esse fardo, tira essa bagagem que tem essas palavras. Deus veio ao mundo para tirar você da bagunça. Deus veio ao mundo porque tem compaixão por você. E o que eu e outros estamos tentando fazer por você é o que foi feito por nós. Compartilhar essas boas notícias. Em resumo, estas são as grandezas de Deus. O resto lá, meu amigo, é conversa, é político, são promessas vazias. Vamos fazer uma oração. Agradecemos, Deus, pela bondade, misericórdia, compaixão. Agradecemos por não nos desamparar. Agradecemos por ter vindo ao mundo, compartilhar conosco boas notícias de compaixão, por reconhecer que, mesmo com as nossas faixadas e os nossos esforços para apresentar que tudo está bem, que somos aflitos e desamparados, e você veio. O mundo continua aflito e desamparado. Você nos deu o privilégio, a responsabilidade de ir aonde a escuridão está e compartilhar as boas novas. O Senhor conhece cada um que está aqui hoje. Haja no coração de cada um. Proteja a vida de cada um. Guie a mente de cada um. Que eles possam reconhecer que podemos cada vez mais reconhecer as suas grandezas. Em nome do seu Filho oramos. Amém. And let's go.